É, de boa, tudo bem. Vamos lá. Ó, então, vou voltar aqui na música, né? E aí, ó. Então, tem a metáfora primeiro verso. Olha esse segundo verso. Desses que vivem no escuro em plena luz. Que figura de linguagem tem aqui? Consegue identificar esse escuro em plena luz? Alguém tem alguma ideia? Antítese. Antítese ou o quê? Tem duas que a gente sempre precisa distinguir uma da outra. Legal, foi quase isso. Antítese tem uma outra que também trabalha essas relações. O Carlos falou paradoxo. Obrigada, amor. Paradoxo. Muito bem. Então vamos entender se é antítese ou paradoxo. A antítese, em geral, é a que aparece, já vou mostrar, quer ver, ó, nesses títulos aqui de obras, ó. Calma que tá indo. Guerra e paz. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer erguer a mão? Falar? Val, a Jamile levantou a mão. Tô aqui agora. Ah, tá. Oi, a Mari tá aí? Oi! Val, sabe naquele texto que você passou agora? Sei. Tem uma frase ali que eu não entendi muito bem. Será que você pode voltar? Se Claro. não se É na importar? letra da música? Na letra Isso. da música, né? Claro, claro, volto sim. Mari, seja muito bem-vinda, tá? O Savon estava me ajudando muito, meu querido. Obrigada. Pode continuar me ajudando. Mas a Mari está aqui comigo agora também, vai me ajudar aí no chat e nas intervenções. Pode deixar. Pode. Mas participa ainda, tá, Savãozinho, lindo. Jamile, vou voltar lá, vamos ver. Letra da música. Peraí. Aqui. Quando fala assim, agora minha história é um denso algoritmo. O que quer dizer? Olha, aqui é uma metáfora também, tá? Que a gente viu já na primeira aula, uma comparação entre a minha história, a minha vida, e um denso algoritmo. Denso é imenso, grande algoritmo. Algoritmo lembra, tem a ver, né? Faz referência à tecnologia. Eu não sei explicar exatamente a função do algoritmo, mas o Vitor pode explicar, talvez. O Vitor Fonseca. Mas assim, quer falar que a sua vida se resume hoje em em algo da tecnologia, em um post, em um número da tecnologia, sabe? Da rede social, da pesquisa aí do Google, é simplesmente um número, se transformou nisso. É mais ou menos isso o sentido, mas a palavra algoritmo, ela tem uma significação aí mais específica dentro, né, do meio aí da tecnológico, virtual, digital. Mas é uma comparação que ele está fazendo. Olha, minha vida está se resumindo a isso, minha história, sabe? É nesse sentido, é uma comparação entre a história e ao denso algoritmo, porque quer fazer referência aí a essas estatísticas virtuais. Não sei se alguém falou alguma coisa, o O Vitor falou. Vitor falou, Val, que algoritmo é uma sequência de comandos. É uma sequência de comandos dentro aí, então, dos meios virtuais, tá? Porque, como a gente viu na primeira aula, essa música, né, ele quer fazer uma crítica, né, ao tanto que nós estamos usando as redes sociais, as tecnologias, e o tanto que isso pode, de algum modo, não ser tão promissor aí para a gente, se for usado com tanto excesso, né? E ele faz uma crítica aos donos dessas grandes empresas que conseguem nos manipular, né? Então, essa é a mensagem da música. Deu para entender, Jamile? Sim, deu para entender. Muito obrigada, viu, Val? Nada, meu amor. Tá, então vamos voltar aqui, por que é paradoxo, não é antítese. A antítese, gente, a gente vai pensar nela, vou pegar aqui os exemplos que eu trouxe, que até quem está no Clube do Livro, esses dias a gente falou de Guerra e Paz lá, e a gente está analisando Morte e Vida Severina, terminando, né, essa obra maravilhosa do João Cabral de Melo Neto. E o Claro Enigma, ele está
não sei se ainda estava na lista aí da FUVEST, né? E ele estava agorinha ali na questão da personificação. Então, títulos de obras em que nós temos essas relações de oposição. Em Guerra e Paz, em Morte e Vida, Severina, eu tenho antítese. Porque, prestem atenção, há uma oposição entre as palavras. Guerra e Paz, Dia e Noite, Morte e Vida, amor e ódio. Que mais? Falem aí, termos opostos, antônimos. Exemplos. Alguém falou. Feliz e triste, a Letícia falou. Feliz e triste, muito bem. Alegria e tristeza, prazer e dor, digamos assim, também pode ser entendido assim. Então, quando você tem a oposição nas palavras, você tem antítese. Isso acontece na Guerra e Paz e Morte e Vida. Agora, em claro enigma, veja como é diferente. Também tem uma coisa que se opõe aqui, porque um enigma não é algo claro. Um enigma envolve mistério, envolve tá obscuro, eu preciso descobrir o enigma, não tá tudo claro. Eu chamo ele de claro enigma. Então aqui tem uma relação de oposição entre as ideias de clareza e de enigma. Então, quando eu tenho oposição de ideias, eu tenho paradoxo. Quando eu tenho oposição de palavras, eu tenho antítese. Então, a gente volta aqui lá, naquela parte, deixa eu colocar aqui, onde é que tá? Peraí. E a gente vai ver que, calma, é aqui. Quando ele fala que os anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz. Então, como é que a pessoa pode viver no escuro estando na luz? Então, quando você tem essa coisa que foge da lógica, quando a gente aprende isso na escola, em geral, os professores usam aquele exemplo do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que algo pode doer e você não sentir? Então, isso é paradoxo, tá? Então, quando você percebe que há uma oposição de ideias, como é que algo está no escuro e está na luz ao mesmo tempo? Né? É porque aqui, interpretando, né, o sentido dos anjos do Vale do Silício, esses caras grandes, donos das grandes empresas, eles fazem as coisas no escuro, digamos, esse escuro está representando um modo oculto de, tipo, de fazer a gente ficar viciado, ficar usando muito, tal, né? Enfim, então, esse escuro representa essa coisa, esse objetivo um pouco, não muito nobre, né? Que esse tipo de ação tem. E em plena luz, porque a olhos vistos, todo mundo está vendo que está acontecendo isso. Mais ou menos assim a interpretação, mas pensando na figura de linguagem, viver no escuro em plena luz, então não é antítese, é paradoxo. Aqui tem antítese, ó. Ele fala também na letra, nem sim, nem não. Sim e não. Sim e não é antítese, porque são palavras opostas. Agora, aqui em cima, no escuro em plena luz, é paradoxo. Ok? Essa aqui é um trechinho de uma música que eu falei, que eu usei antes para mostrar a comparação, a música do Lulu Santos. Aí esse indo e vindo também tem uma figura aqui. Qual das duas que é? Antítese ou paradoxo? Indo e vindo. Antítese. Isso, obrigada. Palavras opostas, né? Aí eu trouxe um texto aqui que também tem a ver com música, que é um texto de alguém que faz uma resenha do último disco da Maria Bethânia, que ela acabou de lançar em julho, que é a irmã do Caetano. A professora está tudo familiarizada aqui hoje, né? Os músicos que eu trouxe, tudo. Então, ela lançou um disco também, recentemente, chamado Noturno.
Aí teve um cara que fez uma resenha desse disco, né? Falando o que ele achou, o que ele não achou, né? Esse gênero textual, resenha, lembram? Resenha crítica é o gênero, então, que a pessoa expõe a opinião dela sobre um álbum, sobre um livro, sobre, enfim, um filme, né? E aí, ele fez essa resenha, mas ele usou tanta figura de linguagem, gente. Tanta figura de linguagem. Eu não vou mostrar o texto inteiro, que não dá tempo, mas, ó, ele fala assim aqui no começo. Canto Magno de Maria Bethânia brilha no contraste entre a claridade e o breu. Claridade e breu. Claridade e breu. É antítese ou é paradoxo? Antítese? Antítese, as palavras opostas juntas ali. E olha como, olha a metáfora aqui, falar que o canto está brilhando, ele não está brilhando literalmente, é metafórico. Depois ele usa uma metáfora de novo para falar que o canto da Maria Bethânia é como uma luz de sol negro que irradia pelo Brasil os sentimentos contraditórios do mundo. Ele fala, luz de sol negro que irradia pelo Brasil os sentimentos contraditórios do mundo há 6 décadas. O canto de Maria Bethânia brilha em noturno, com a chama que pareceu ter baixado e tal. Então, esse brilha e chama, botei em verde, porque são metáforas. Ele está comparando o ato, o canto, com algo que brilha. Então, não brilha literalmente que a gente enxerga isso ali, né? Agora, e a chama também, não é uma chama literal de fogo, né? Entende? Então aqui tem por isso que está em outra cor. Mas vamos voltar na parte em amarelo, que é o que a gente está vendo agora das figuras que trabalham as oposições, antítese e paradoxo. Claridade breu, antítese. Tem uma metáfora aqui, porque ele chama o canto de luz de sol negro, mas prestem atenção nessa parte, luz de sol negro. O que tem aqui, paradoxo ou antítese? Além de metáfora. É possível a luz do sol ser negra? Ser escura? Não. Não. Então tem uma contradição de ideias aqui, não tem? Então é paradoxo, né? Porque ideias. Muito bem, muito bem. Né? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe aí para vocês, né? Então, como aqui, Guerra e Paz, Morte e Vida, Antítese, Claro Enigma, Paradoxo. Aí, agora a gente vai ver uma questãozinha sobre isso, do Enem de 2007. Não sei se vocês já conhecem ela. Já está escrito no enunciado, vou tentar aumentar aqui um pouquinho, deixar aqui mesmo, ó. Calma que eu vou arrumar aqui para todo mundo enxergar, peraí. Chama de um texto chamado O Açúcar, do Ferreira Goulart. Vamos ler o enunciado primeiro. A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre doçura do branco açúcar e... Vamos tentar responder sem ler o texto, hein? Para agilizar, mas precisa, se ficar difícil, a gente lê. Vamos ver o que vocês acham. Ó, ele já falou que tem uma antítese e que o poeta fez uma oposição poética entre a doçura do branco açúcar e procure nas alternativas uma palavra que faz uma oposição com doçura do branco açúcar. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, quero ouvir a resposta. Vou fazer assim, ó, eu vou projetar, quem quiser ler o texto aí, lê também, tá? Não sei se dá para enxergar bem aí, ó. Vou esperar um pouquinho, para você ver o que vocês acham, quem vai acertar essa. O Vitor falou da E, Val. Tá. Carlos também. Uhum. Por enquanto, todo mundo. Mariana. Perfeito. Tá vendo como não é difícil? Vocês são super capazes de conseguir e super bem nas questões que aparecerem nesse conteúdo, né? Então,
há uma oposição entre a doçura do branco açúcar. Olha, o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Então, o açúcar docinho que eu como aqui no conforto do meu lar, ele foi produzido pelo trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. E olha, o açúcar é branco, a usina é escura. Né? Por que escura? Porque são lugares onde as pessoas muitas vezes são exploradas, trabalham de modo que não trabalham muito, ganham pouco. Por isso que a vida é amarga também dessas pessoas. Então é tocante aqui esse texto até, né, do Ferreira Goulart e essa questão. Então tem uma antítese aqui por causa da doçura e do amargor e do branco e do escuro. Ficou claro, gente? Vocês acertaram, letra E, parabéns. Beleza? Tudo certo? Podemos ver outra coisa. Ah, tem mais uma questão aqui. Ó, ela não é do Enem, nem da FUVEST, nem das provas mais próximas aqui de vocês, mas eu fiz questão de trazer porque eu gostei muito e ela poderia muito bem também cair em uma dessas provas mais próximas aí. Então, você tem uma imagem, um texto sincrético porque tem imagem e tem palavra. E aí você tem umas pessoas segurando outras, e daí você tem as palavras forte e fraco. Ah, vocês não estão vendo? Vocês estão vendo? Tá no outro slide. Tá no outro, tá? Desculpa. É que eu não passei. Peraí. Aqui, pronto. Desculpa. Agora vai. Ó. Agora estão vendo, né? Perdão. Professora, eu só acho que tá no Zoom, né? Tá no Zoom? É porque não dá para ler até o final. Tá dando para ver só a partir do considerando, Sival. Tá bom, deixa eu voltar aqui. Ai, tá mesmo o Zoom. Tá, então deixa eu ver. Desculpa, gente. Melhorou agora, será? Ou não? Ainda tá ruim? Dá para ver até o final. Mas tá cortando só o comecinho da foto, mas dá para ver melhor agora. Ah, tá. Bom, vamos ver se dá para vocês tentarem responder essa. Ó, considerando-se a análise, então, dos pressupostos subentendidos relacionados com os elementos verbais, as palavras, e não verbais, a imagem. Desse cartoon de Caulos, é correto afirmar que nele está presente um recurso estilístico denominado de... Então, ó, esse cartoon, ele é muito, muito crítico, né? Você tem que palavras ali? Forte e fraco. E a palavra forte está em cima, a palavra fraco está embaixo. Engraçado que essa questão, ela tem tudo a ver com a questão anterior, né? Em que na base da sociedade sempre temos profissões que têm menos prestígio, profissões que não são valorizadas, né? Mas se não fosse os trabalhadores lá das usinas de açúcar, o açúcar não chegaria para a gente, né? Se não fossem os pedreiros que constroem todos esses prédios e casas e hospitais e escolas, a gente não teria também como morar, a gente não ia construir, nossa, enfim, né? Se não fossem as pessoas que recolhem o lixo da gente, ficar só acumulando lixo ali na frente, e aí? Né? Mas, infelizmente, elas não são valorizadas, né? Enfim, olha só. Então, e também tem a ver com o que a gente está vendo na música do Caetano, né? Que esses caras, os anjos tronchos, eles estão ali em cima, na parte do forte, né? Ricos, muito ricos. Graças a quem está usando aí as redes e tudo mais. O que vocês acham que tem aqui? Tem comparação
como na letra A, cotejando os valores e o lugar dos sujeitos em uma sociedade excludente. Tem paradoxo, sugerindo uma incompatibilidade ideológica referente aos que representam a força e a fraqueza. Oxímoro, ficou aqui embaixo o restante, mas, enfim, é da mesma alternativa. Explicitando através de conceitos contrários elementos que se complementam no contexto público. Oxímoro, em alguns autores consideram como mesma coisa que paradoxo, tá? Antítese, denunciando por meio de figuras e vocábulos antagônicos a desigualdade, a opressão e a exploração social. Metonímia, substituindo os indivíduos e suas classes por nomes que representam entre si ideias contraditórias. O que vocês acham? Val, eles estão sugerindo a D. Perfeito, gente, perfeito. Muito bem. Alguém poderia pensar que é paradoxo, né? Mas como a gente acabou de ver, a oposição está mais forte entre as palavras, forte e fraco. E além disso, olha o que tem no restante da alternativa. Denunciando por meio de figuras e vocábulos antagônicos, opostos, a desigualdade, a opressão e a exploração social. Então, ela está muito mais completa, tem muito mais a ver com o texto. Muito bem, queridos. Obrigada, estão indo muito bem, hein? Arrasaram. Vamos ver agora um outro tipo de figura. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 5 minutos. Dá tempo de ver pelo menos mais essa. 5? Deixa eu ver. Vai até nossa aula agora. Agora 10 Até 10h55. Então tem 10 minutos. Perfeito, obrigada. 15 minutos. 15 minutos. Maravilha. Dá para ver mais de uma. Gente, aí, voltando lá na letra da música, tem um trecho que ele fala assim, ó. Anjos tronchos no Vale do Silício, daqueles que vivem no escuro em plena luz. Já vimos, então, antítese e paradoxo. Agora, depois ele fala assim, que esses anjos disseram, vai ser virtuoso no vício. Vai ser virtuoso no vício. Parece que esses caras, lá, os donos das empresas, falam pra gente, ó, você, usuário da rede social, da internet e tal, você vai ser virtuoso no vício, ou seja, você vai ficar viciado e vai me dar lucro, né? Ter virtude no vício, ter virtude é ter qualidade, né? Ser bom nisso. Depois ele usa também um trecho que ele fala assim, que venda a vendedores reais. Parte comercial aí da internet, né? Queridos, aqui a gente fechou então a parte de figuras de linguagem que trabalham semelhança, que é a comparação, metáfora, personificação, sinestesia. Falamos das que trabalham relação de oposição, antítese e paradoxo. E aí, essa aqui, ela trabalha a relação de repetição e sonoridade. Que sons que estão se repetindo nessa parte da música Anjos Tronchos? Essas duas partes aqui que estão em amarelinho. O que está se repetindo? Que som está se repetindo aí? Eu acho que é da letra V, né? Da letra V. Perfeito, perfeito, muito bom. Aqui nessa outra música de baixo, é uma outra música da Marisa Monte e do Carlinhos Brown. Também temos duas consoantes que se repetem. Segue o seco, sem sacar que o caminho é seco. Sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará e a água que sacar será um tiro seco e secará o seu destino, secará. E aí, o que se repete aqui? Dois sons. O S O e o S seco? e o K, o som de K, Ah, que é o C, né? Muito bem. Então, qual é a figura de linguagem que repete sons de consoantes? Quem lembra?
Alguém? Ninguém? Savon, tem os resumos. Ai, professora, tá jogando responsabilidade para mim. Né? Se não souber, não tem problema, gente. Isso aqui é uma revisão, né? Nem dá para ler. As figuras de linguagem, o assunto tem muita palavra, assim, para a gente guardar os nomes e tal. Vou falar qual é, tá bom? Para agilizar. Aliteração. Lembram disso? Aliteração, tá aqui, ó. Eu não passei o slide aí. Ó, repetição de sons de consoantes. Então, na música do Caetano, ele usou vários Vs, né? Na música da Marisa Monte e do Carlinhos Brown, ele usou muito S, muito C, com som de K, não com som de S, né? O C com som de S, não, o C com som de K, seco. A literação, então, é uma figura em que os poetas gostam de repetir sons de consoante. Aí tem uma outra em que o poeta repete o som de vogais. Alguém lembra o nome? Como nesse Desculpa. caso. É a assonância? Aê, arrasou, lindo! Aqui, ó, assonância. Deixa eu botar o slide certo. Pera. Aqui, ó, outra música do Caetano, hein? Que ele fala: sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático no litoral. Vários os e vários as. Então, guardem. Percebeu que o autor quis usar, repetir muito o som de consoantes, você tem a literação. Repetiu muito o som de vogais, você tem a assonância. Ok? Tudo bem? Então, essas são as figuras que trabalham a repetição. As primeiras eram relação de semelhança entre termos, a segunda que a gente viu depois, agora nessa aula, antítese e paradoxo, relação de oposição, e agora as que trabalham relação de repetição, repete-se alguma coisa. Nesse caso, repetição de sons, de consoantes e de vogais. Vamos ver outro tipo de repetição agora, ó. Outra música do Caetano, gente, falei que ia ter um monte de música dele. Essa aqui é Podres Poderes, mas antes, ó, esse trechinho aqui tá lá no Anjos Tronchos. Então, nessa música Anjos Tronchos tem metáfora, tem comparação, como a gente viu, tem aliteração, tem antítese, sim e não, e tem essa outra figura agora que tá repetindo. O que está se repetindo aí, ó? E mais, e mais, e mais, e mais. Tudo para dar mais expressividade para a música, né? Depois aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês perceberem o que eu tô querendo dizer, na música Podres Poderes, do Caetano, ele diz: enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Tá fácil de ver o que repetiu, que eu até deixei em negrito, né? Que classe de palavras pertence o E, gente? Esse E que aparece tanto em Podres Poderes quanto no Anjos Tronchos aqui em cima. Que classe de palavras é essa que o E pertence? Policinedeto? Ah, arrasou! O E, amores. O Savon já falou qual é a figura de linguagem. Maravilhoso. Mas vou até colocar já então aqui, ó. Essa figura aqui que ele falou já, que houve uma repetição de es, que acontece, né? Por que tem esse nome? Esse nome é um nome motivado. Eu gosto quando as coisas na língua portuguesa são motivadas, não são arbitrárias. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, eu não sei por que isso aqui se chama caneca, que eu tô segurando aqui uma caneca. Não sei por que tem o nome caneca. Parece que foi alguém que decidiu dar esse nome arbitrariamente. Agora, tem coisa na língua portuguesa que é motivada. Por exemplo, policíndeto tem esse nome por quê? O prefixo poli, que é o mesmo de quadra poliesportiva, esse poli lembra o quê, gente?
esse prefixo? Qual que é o sentido dele? Val, o Carlos mandou uma pergunta aqui. Ele Tá, pergunta. pergunta como que a gente faz a diferença entre o polissíndeto e a assonância, sendo que ambas repetem a vogal. Ótima pergunta, ótima pergunta. É que aqui, Carlos, o E, ele não está sendo usado como uma vogal dentro da palavra. Ele está sendo usado como um conectivo. Ele está sendo usado como uma conjunção, ligando palavras. Ele não está dentro da palavra. Tá? Dá para perceber a diferença? Aqui, ó, no mulato, nato, no sentido lato, que nós tínhamos aqui na assonância, o O e o A estão dentro da palavra, estão formando a palavra assonância. Quando você tem o E, ou qualquer outra conjunção, tá? Pode ser um nem, por exemplo, pode ser um que, pode ser um como, outras conjunções, que elas não estão dentro da palavra, elas estão ligando palavras, é para isso que a conjunção existe, né? Quando há uma repetição dessas expressões, você tem polissíndeto. Agora vamos terminar de explicar, ver se fica mais claro ainda para você, Carlos e os demais. Por que tem esse nome polissíndeto? Porque poli representa vários. É o prefixo grego que veio para a nossa língua portuguesa, que indica vários, muitos. Síndeto significa conjunção, conectivo também em grego. Então, algo que tem polissíndetos é que tem muitos conectivos. Muitos síndetos é muito conectivo. Então, quando você tem a repetição de conjunção, não só o E, como nem, como mesmo, apareceu como várias vezes, que outras conjunções se, você tem polissíndeto. Deu para entender? Sim, posso passar? Alguém ainda ficou Ele com falou que deu sim, Val. Ah, legal, muito bom. Ó, ao contrário do polissíndeto, tem o assíndeto. O assíndeto, eu não trouxe nenhum exemplo aqui, esse A é o mesmo A de anormal, tá? Anormal, um assíndeto. Então, não tem síndeto. Anormal é alguém que não é normal, certo? Esse A é o prefixo que indica negação, seria. Vê, ó, vou colocar aqui vou tirar esse exemplo. Ó, colocar aqui se fosse um assíndeto. Lembrei agora, que não coloquei antes, mas eu lembrei de um exemplo de assíndeto. Daquele poema, E Agora José. Ele fala assim, e agora José? A festa acabou. Acabou. A luz apagou. O povo sumiu. A noite esfriou. Essas orações, elas foram unidas por meio de vírgula. Não foram usados nenhum conectivo entre uma oração e outra, né? São 4 orações, por exemplo, aqui, em que você não usou nenhum conectivo. Então, esse A significa não tem síndeto, tá? Vou tirar isso aqui. Né? Então, ao contrário do o polissíndeto tem vários síndetos, vários conectivos. O assíndeto, quando vocês estudaram também gramática aí no ensino médio, no 9º ano, vocês estudaram as orações coordenadas assindéticas. Não tem síndeto. Então, não tem conectivo, tá? Então, o assíndeto é o contrário do polissíndeto. Esse aqui não tem conectivos. Vamos lá, para terminar, tá terminando. Outra música do Skank, uma banda de rock mineira, não sei, já é antiga, acho que vocês não ouvem, mas enfim, esse trechinho. É como mergulhar no rio e não se molhar, é como não morrer de frio no gelo polar, é ter estômago... O trechinho começava assim, te ver e não te querer, é improvável, é impossível, te ter e ter que esquecer e tal, e depois ele fala, olha, te ter e ter que esquecer é como mergulhar no rio e não se molhar, é como não morrer de frio no gelo polar, é ter o estômago vazio e não almoçar, é ver o céu se abrir no estio
e não se animar. Aqui, gente, tem metáfora, aliás, tem comparação, porque compara. Também tem paradoxo, porque como é que você não vai morrer de frio no gelo polar? Uma ideia que não tem como acontecer, impossível, assim, contraria a lógica. É como mergulhar no rio e não se molhar, não tem jeito disso acontecer. Então tem paradoxo, tem comparação, mas além disso, tem uma palavra que se repetiu 4 vezes e que não é conectivo, porque senão seria polissíndeto. Aqui a gente tem outra figura de linguagem que trabalha a repetição. E a repetição que acontece no início do verso, especificamente no início. É como, depois é. A palavra que se repetiu foi, então, qual? Ela pertence a que classe, o é, gente? Que classe de palavras? É. O que ele é? Val, o Carlos falou verbo, a Letícia falou artigo. Ah, legal. Parece um artigo porque é pequenininho, né? Os artigos são o, a, uma. Esses são os artigos que acompanham os substantivos, né? Então parece um artigo por causa da extensão. Acho que você fez essa relação. Mas o Carlos tem razão. São verbos. É o verbo ser na terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é. É o verbo, tá? Então aqui, gente, eu também tenho a repetição, mas não é polissíndeto, porque é repetição de verbos e não de conjunções, e não de conectivos, tá? Então aqui eu tenho outra figura de linguagem chamada anáfora, tá? Então o que é anáfora? A repetição de expressões, qualquer uma, tá? Polissíndeto é só conjunção, é só síndeto. E, nem, como. Aqui não chega a ter um polissíndito, que só são duas. A gente pensa em polissíndito a partir de 3, no caso do como aqui, porque não também poderia ter polissíndito junto com a anáfora aqui, né? Mas é anáfora porque um verbo se repetiu no início do verso. Então, o que é anáfora? Repetição de um termo que não precisa ser conjunção, é verbo, substantivo, adjetivo, qualquer outra classe, sempre no início do verso, tá? Essa é a anáfora. Agora, nossa aula acabou, né? Infelizmente. Mas tinha aqui uma questão também da FUVEST, de uma música do Chico Buarque, do Francis Raime, uma música que foi escrita na época da ditadura, tá? E que tinha um recurso para vocês encontrarem, tá? Estava pedindo, identifique nos 3 últimos versos a nossa pátria mãe, tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Aí estava pedindo para você identificar qual era o recurso expressivo sonoro. Então você pensa a literação ou a sonância. Sonoro, mexe com sons. E o efeito que ele produz, tá? Não deu para a gente fazer, mas já vou falar para vocês que era uma aliteração. Temos vários T's e R's aqui, ó. A nossa pátria... Val, só um comentário rapidinho. Não. Você tá no É Como ainda, do Samuel Rosa, na anáfora. Ai, gente, eu esqueço de mudar o slide. Nossa, desculpa. Enfim, era essa música, tá? Mas não vai dar tempo, então, da gente ver. Mas aqui também, então, era uma questão da FUVEST que pedia o recurso expressivo, que trabalhava recurso expressivo sonoro, né? Qual que era? Então, era uma literação que tinha aqui nesse A Nossa Pátria Mãe, tão distraída, porque tem vários subtraída, tenebrosas, transações. Olha quanto T e R que aparecem aí, né? Enfim, você ia explicar que era uma literação, ia falar aqui que efeito que produz e pensar no contexto também da obra para explicar. E é mais um exemplo de questão, como é que isso é cobrado nas provas. Mas eu preciso ir, né? Vocês têm outra aula agora, desculpa ter passado de novo um pouquinho do tempo. Espero que tenha ajudado um pouco vocês, então, a relembrar